Em 1793, especificadamente no dia 13 de junho, a bordo do navio Crown, Princesa Maria, estava o missionário William Carey. Aquele navio estava indo para a Índia e William estava deixando a Inglaterra para nunca mais voltar. Eu não quero romantizar o trabalho missionário. Em condições dificílimas, irmãos, e de oposição ferrenha, William trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, aprendeu suficientemente o bengali e, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. William foi um missionário excepcional. Nós já temos um vídeo dele aqui no canal, mas vocês pediram e essa é uma parte 2 da história desse grande missionário. Em 1761, William nasceu em uma família pobre perto de Northampton, na Inglaterra. Seu pai era um tecelão e durante a infância, Carey teve uma vida normal, marcada muito por simplicidade. Eventualmente tinha problemas alérgicos que o impediram de realizar o seu desejo de trabalhar como um simples jardineiro. Com 19 anos, que William se casou com Dorothy, cunhada de seu patrão. Dorothy era 5 anos mais velha do que Carey, não sabia ler e logo revelou um temperamento difícil, que quem já conhece a história de William sabe o quanto isso complicou e muito o seu desejo por missões. No casamento reinava pouca harmonia, e para dificultar ainda mais a vida familiar, os problemas econômicos eram comuns, tornando-se mais intensos com o crescimento da família e a responsabilidade de Carey no cuidado de sua cunhada e de 4 sobrinhos após a morte do seu sogro. Para quem acha que ser um missionário ou ser um grande exemplo como William Carey precisa-se ter um intelecto de outro mundo, William não foi dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Na verdade, William era um homem absolutamente comum e sem as oportunidades que fazem grandes homens por aí. Entretanto, em seu caráter de persistir com espírito indômito e inconquistável até completar tudo quanto iniciava, é que vemos o segredo do maravilhoso êxito de sua vida. Apesar de não haver recebido educação formal em sua mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo no que diz respeito à língua sânscrito e a outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje, fazendo com que este grande missionário dê um tapa na cara de todos aqueles que são levados pela procrastinação no trabalho de Deus. Falando sobre ministério, irmãos, durante um certo tempo, William acumulou as funções de pastor, professor de tempo parcial e sapateiro na sua pequena aldeia. Como pastor, Carey revelava uma preocupação muito grande com o estudo. Na verdade, desde a juventude ele já atuava como um pregador leigo, mas só em 1785 foi que ele recebeu o convite para ser pastor em uma pequena igreja batista. Mais tarde ele foi chamado para pastorear uma igreja maior, mas mesmo assim, Carey ainda precisava trabalhar em outras atividades para conseguir sustentar a sua família.
Quem fosse visitar William em sua casa, sempre o encontraria com um livro. Se existe algo que você pode aprender com William Carey, é isso. E eu peço que você, irmão, guarde essa palavra, guarde essa frase. Quem ia à casa de William Carey sempre o encontraria com um livro. Foi durante seus anos de pastorado, marcados especialmente pela leitura, que Carey passou a desenvolver sua visão missionária, concluindo que a evangelização do mundo era a principal responsabilidade da noiva de Cristo. A força dos argumentos de Carey e o vigor do seu entusiasmo resultaram na formação da Sociedade Missionária Batista, organizada em setembro de 1792. Menos de um ano depois, em junho de 1793, ele e sua família partiram para a Índia como membro da referida sociedade. Carey chegou na Índia em 11 de novembro de 1793, marcando o início da grande era das missões além-mar promovidas pela Inglaterra e Estados Unidos. Com uma dedicação nunca vista antes, disposto a sacrificar seus bens, tempo e qualquer outra coisa a que pudesse se apegar, dono de um caráter dócil e uma vida santa, Carey organizava escolas, ensinava línguas orientais, continuava seus esforços na tradução da Bíblia, que verteu inteira para 3 idiomas. Além disso, traduziu porções da Bíblia para inúmeras outras línguas, ainda que a qualidade de seu trabalho não fosse muito apreciada pelos críticos da época. Fundou 26 igrejas, irmãos, 126 escolas, com 10.000 alunos. Traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escolas para meninas e o jornal na língua bengali. Além disso, William Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati, o qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. Vários experimentos agriculturais, fundação da Sociedade da Agricultura e Horticultura na Índia em 1820, primeira imprensa, fábrica de papel e motor a vapor na Índia, e a tradução da Bíblia em sânscrito, bengali e marathi, telugu e nos idiomas dos sikhs. Em 1800, William Carey fez o batismo do primeiro hindu convertido ao Evangelho. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Alguns missionários, em 1855, ao apresentarem o Evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era a língua de Pashto, feita em Saripuri por Carey. Durante mais de 30 anos, Guilherme Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore Colégio para ensinar os obreiros, sob a sua direção. O colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Os seus esforços inspiraram a fundação de outras missões, dentre elas a Associação Missionária de Londres em 1795 e a Associação Missionária da Holanda em 1797, a Associação Missionária Americana em 1810 e a União Missionária Batista Estadunidense em 1814. A esposa de William, Dorothy, morreu em 1807, irmãos, e 6 meses depois do seu sepultamento, o viúvo se casou com Charlotte. O casamento foi feliz e durou até 1821, quando Charlotte também acabou morrendo. Durante seu tempo de convivência, o casal dedicou-se ao trabalho de tradução, pois Charlotte tinha grande habilidade linguística. Após sua morte, Carey, aos 62 anos de idade, se casou com Grace Hughes.
17 anos mais jovem do que ele e que demonstrou-se extremamente solícita no cuidado do marido, que passara a ter frequentes problemas de saúde. Na manhã de 9 de junho de 1834, a Índia disse adeus ao grande pai das missões. Carey morreu com 72 anos. Foi respeitado por todo mundo e continua sendo respeitado até os dias de hoje, como o pai de um grande movimento missionário. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras, a meia haste, em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. William teve diversos obstáculos, irmãos, no seu trabalho missionário. Por isso que é legal enfatizar que a gente não romantiza a história. O intuito das biografias do canal Teologia é sempre trazer o exemplo de cada missionário, de cada biografia, de cada pessoa que nós contamos. E não trazermos uma imagem perfeita do personagem, mas trazermos sim aquilo que Deus fez através do personagem, mesmo com as suas falhas, mesmo com seus problemas. O primeiro obstáculo que William Carey teve que enfrentar para realizar seu alvo de evangelização dos pagãos foi a sua própria igreja. Reinava em seu tempo a ideia de que a grande comissão não se aplicava aos cristãos em geral, mas exclusivamente aos apóstolos diante de quem o Senhor ressuscitou e enunciou. Um segundo obstáculo ao ministério de William Carey foi a Companhia das Índias Orientais. O momento da chegada de Carey à Índia não era propício para a fundação de uma missão, e a Companhia das Índias Orientais, companhia comercial que se transformara gradualmente no império e que era então o poder dominante da Índia, suspeitava dos missionários e hostilizava sua chegada, não tanto por questões religiosas, mas por temer as perturbações provocadas pelo Evangelho, que poderia abalar o controle sempre incerto de determinadas regiões que eles controlavam. O terceiro obstáculo ao ministério de Carey, e possivelmente o mais difícil de todos, foi a sua esposa. Desde o início, Dorothy se opusera à ida de Carey à Índia e se recusara a ir com ele. Juntamente com um outro missionário, John Thomas, Carey chegou a partir sem a esposa. A viagem, porém, foi interrompida por motivos burocráticos, quando o navio ainda estava na Inglaterra. Por esse tempo, Dorothy acabou mudando de ideia e resolveu partir com o marido e seus 4 filhos pequenos. Um deles ainda tinha apenas 3 semanas. Ali, porém, Dorothy demonstrava que sua saúde mental estava em notável declínio. Com a morte de um dos filhos, que então contava com 5 anos, a esposa de Carey enlouqueceu totalmente, irmãos. A demência de Dorothy teve resultados trágicos para a família. Um deles se fez sentir na educação dos filhos. Carey, além de viver constantemente ocupado com inúmeras tarefas no trabalho missionário, era um homem muito dócil, incapaz de ser rígido com as crianças. A mãe, no estado que se encontrava, não tinha condições de suprir ausências e falhas do pai na correção dos meninos que cresceram como vadios e indisciplinados. Foi a interferência firme da senhora Marshman e a posterior dedicação de Charlotte, a segunda esposa de Carey, que impediram que os filhos de Carey se perdessem totalmente. A grande luta de Carey com a doença de sua esposa findou-se em 1807, quando Dorothy faleceu aos 51 anos de idade. Foi o fim de um triste obstáculo para a obra missionária que jamais contou com o real apoio daquela mulher, mesmo em seus dias de saúde física e psíquica. Ela nunca apoiou seu marido. O modo como Carey superou tudo isso foi através da perseverança. De fato, Carey era um homem que nunca desistia. Nada fazia com que ele interrompesse sua obra. Assim, a história do pai das missões modernas se afigura como fonte de instrução, estímulo, exemplo e correção, irmãos. Por meio dela, não somente se detecta parte do que Deus realizou no grande século das missões ultramar, mas também é possível sentir o coração inclinado para novos desafios e para a perspectiva de que ainda nessa geração o Senhor reavive a sua obra em todo o mundo e também nas nossas vidas.
Algumas informações importantes contidas nesse vídeo vieram da monografia do reverendo pastor Marcos Greconato, que disponibilizou gratuitamente na internet, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima história.